Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter ministrado o teu coração. E agora a gente vai para a palavra. E eu queria nessa tarde trazer um verso apenas. Um verso apenas que está lá em Números. Números, capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Um texto também conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? A meditação dessa tarde aqui está, se pudéssemos dar um título para ela, seria a fidelidade imutável de Deus. A fidelidade imutável de Deus. A natureza de Deus, então, nós conhecemos pelas Escrituras, e esse texto que a gente acabou de ler revela essa verdade fundamental, da fé cristã. Deus é absolutamente fiel e imutável, ao contrário dos seres humanos, ao contrário de mim, de você, que somos falhos, que vacilamos. Deus ele é absolutamente fiel e imutável, às vezes nos contradizemos. Deus permanece constante no seu caráter e em suas promessas, O teólogo Wayne Grudem, ele, no seu material de teologia sistemática, ele diz que a imutabilidade de Deus significa que ele não muda em sua essência, nos seus atributos ou nos seus propósitos. Então significa dizer que Deus, ele em sua essência permanece o mesmo. E por causa disso, isso nos traz uma segurança, pois a gente sabe então que aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá. Aquilo que o Senhor falou, ele vai fazer. Ele não é sujeito a limitações humanas, mas é perfeito e confiável. Quantas vezes você, na sua história, confiou em pessoas? Confiou em pessoas até mesmo muito chegadas, parentes, pessoas muito ligadas a você, e por algum motivo a sua expectativa em cima daquilo que a pessoa disse se frustrou. Quantas vezes isso não acontece com a gente, Pessoas prometem, pessoas dão a sua palavra, mas enfim, coisas acontecem e tudo se perde, você não consegue e você acaba ficando frustrado, frustrada por causa disso. Muitas vezes, às vezes ferido, mas fulano me prometeu e não cumpriu. Nós temos uma segurança com relação a Deus, que é essa imutabilidade, Ele não pode mudar. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Isso nos traz segurança, porque a nossa expectativa, a nossa esperança está nele, e por causa dessa virtude, por causa desse atributo, da imutabilidade de Deus, isso nos dá a certeza de que um dia Ele virá nos buscar. Um dia Ele será o nosso juiz e fará justiça das nossas causas. Um dia Ele vai fazer nova todas as coisas. São promessas de Deus para nós, e por saber dessa sua essência, desses atributos, isso nos traz confiança. A gente estava falando no início aqui, da questão da salvação, O Senhor nos salva, somos salvos em Cristo Jesus.
Por que a gente tem essa certeza? Porque Ele falou. Porque Ele falou. Simples assim. Porque a gente entende, a gente observando a essência do nosso Deus, nós sabemos que a palavra dele não volta atrás. A palavra dele se cumpre. Então a nossa esperança, ela nasce então dessa fidelidade de Deus. A nossa esperança nasce dessa expectativa que nós temos em Deus, no Deus que é imutável, no Deus que não é homem para que minta, um Deus que uma vez prometido, uma vez que Ele fala, Ele cumpre. Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus. Então nós encontramos, esse texto está lá em Hebreus, depois se quiser ver, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você observar isso, você começa a agir na certeza de que nele você pode depositar toda a sua confiança. Nele você pode sim depositar todas as suas expectativas, porque por mais que os seus desejos e os teus sonhos não aconteçam, mesmo você apresentando inúmeras vezes para Deus, saiba que Ele não muda. Então os planos que Ele tem para você, eles vão se cumprir no tempo exato da história em que você precisa viver aquilo. Nunca antes, nunca depois. Mas sempre no momento certo. Então, aquela frase que dizem que Deus tarda, mas não falha, é a maior mentira da história. Ele não tarda, mas Ele age no momento certo da história. Porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, E Ele controla todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra lá de Romanos 8:28, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que se prostram e confiam em Deus verdadeiro, que não muda. Lembra de momentos na tua história, na tua vida, em que Deus foi fiel. Com toda certeza você vai lembrar de um episódio, um momento na tua história em que Deus se mostrou fiel, ou na vida de alguém próximo a você. Com toda certeza você vai lembrar desse cuidado do Senhor. Eu vivi muitas situações assim, onde eu pude colocar toda a minha confiança no Senhor e crer que Ele é um Deus que não muda. Quantas palavras nós ouvimos que muitas vezes nos colocam para baixo. Quantas palavras que às vezes a gente ouve, até mesmo por pessoas até queridas nossas, e que nos fere, nos machuca, nos coloca numa condição muito ruim. Mas a nossa confiança sempre está no Senhor, porque eu sei que a minha identidade está firmada nele. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu posso até ter alguns defeitos, algumas falhas, algumas dificuldades que são visíveis, que são latentes na minha história, mas eu não sou aquela dificuldade. Eu não sou aquele problema, A gente falou aqui de TDAH e tantas outras coisas aqui, Eu não sou isso. Eu até posso ter sintomas, atitudes que demonstrem isso, mas eu não sou isso. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. A minha identidade está única e exclusivamente nele. E eu preciso confiar, porque se o Senhor disse que estará comigo todos os dias, foi Ele quem disse. Eu não preciso temer.
Quantas promessas o Senhor, através da sua palavra, nós encontramos, e isso nos coloca para cima, nos encoraja, porque não é simplesmente uma promessa. Por exemplo, a promessa de que Ele ouviria as nossas orações e levaria ao Pai. Minhas palavras, elas não voltam vazias, as palavras de Deus não voltam vazias. Aquilo que eu apresento diante de Deus, isso não se perde, a não ser que, como a gente falou no domingo passado, né, a gente estava falando para a família, maridos, e a palavra específica era se o marido não honra a sua esposa, a sua oração não é ouvida. Olha que sério isso, né? Se eu como marido não honro a minha esposa, se eu não trato ela com honra, a minha oração não é ouvida. São palavras de Deus aqui que se cumprem, mesmo aquelas palavras mais duras. Se eu não vivo uma vida digna diante do Senhor, eu sou hipócrita. Às vezes a gente olha só as promessinhas gostosas de Deus para nós, mas a gente se esquece de que existem algumas promessas sérias para a nossa conduta diária, que eu preciso colocar em prática. Então, quando eu coloco as minhas preocupações no Senhor, é na certeza de que Ele tem olhado para o meu coração e tem visto a minha conduta. Nós abraçamos a esperança que é em Deus, porque eu confio que Ele é imutável e que Ele não vai mudar. E eu tenho buscado, a não ser que você esteja vivendo uma vida no pecado, você esteja vivendo uma vida totalmente fora dos padrões do reino de Deus, a não ser que você esteja escolhendo viver para o pecado, ou seja, você ainda é escravo do pecado, você ainda é preso, arraigado, você não entendeu a salvação, você não entendeu ainda a libertação que a cruz de Cristo nos proporcionou e ainda está chafurdado no pecado, a não ser que você viva nessa condição. As promessas do Senhor de bênção para você, elas não vão acontecer. Nós não fazemos barganha com Deus. Com Deus é impossível você barganhar com Deus. Ah, Deus, eu vou fazer isso. Eu estou indo na igreja, estou indo lá no altar da esperança, eu vou no meia hora com Deus, eu vou na reunião de oração, eu vou no culto de domingo. Ah, Deus, você viu, né, Deus? Eu fui lá, né? Eu cumpri a minha tabelinha ali, cumpri toda a agenda, checkzinho, cada um lá, Está vendo, né, Deus? E aí? Vai atender meu pedido? A gente tenta barganhar com Deus, mas Deus não é um Deus de barganha. E Deus olha para o nosso coração e Ele sabe exatamente a intenção do teu coração. Ele sabe exatamente o que passa no teu coração, o porquê você faz o que faz, o porquê você vai à igreja, o porquê você canta, o porquê você faz determinadas coisas. Ele sabe, Ele conhece o teu coração. E não existe barganha com Deus. Nós precisamos entender que Deus não muda. Ele não muda nas suas promessas para você. Ele não muda nas consequências que virão sobre você por causa do pecado. Porque existe a lei da semeadura, e lembre-se que se existe uma lei que é cumprida à risca, é a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Inevitável. Se você fez besteira no passado, saiba que vai ter uma colheitazinha para você. Deus vai cuidar de você, você se arrependeu, você confessou o seu pecado, Deus te perdoou, ok, mas existe uma consequência. Existe uma consequência. Eu conheci uma pessoa que viveu uma vida inteira nas drogas. E ele provou de muitos tipos de drogas, e chegou um momento na história dele que ele se arrepende, ele entrega a sua vida para Jesus, se converte,
começa a exercer ministérios na igreja e é uma pessoa ativa, enfim. Só que o uso de inúmeras drogas causou prejuízos no seu intelecto. Ele já não consegue mais compreender algumas questões muito básicas, assim, compreensão simples mesmo, você lê e você não conseguir compreender, mas é porque os seus neurônios já foram rebentados com a droga. Mas Deus não perdoa, perdoou. Mas Ele não muda. Tudo que você plantar, você vai colher. Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te restaura, Ele faz nova todas as coisas, Ele cuida de você, Ele te abraça. Ele dá o exemplo da galinha, né? Com seus pintinhos, que abraça e cuida e protege. Ele faz tudo isso, Ele não vai mudar. Só que ao mesmo tempo que nós temos um Deus de amor, nós também temos um Deus de justiça. A gente gosta só do Deus de amor, né? A gente gosta do Deus de amor. Deus de amor é maravilhoso. A gente levanta a mão, adora Ele, canta. É maravilhoso. Só que a gente esquece que nós também temos um Deus de justiça. E esse Deus de justiça é aquele que sonda o nosso coração. E se Ele tiver que dar uma apertadinha em você, Ele vai fazer. Porque Ele te ama. Porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele se importa com você. E para te corrigir, e a palavra de Deus diz, né, a respeito disso, né, que o pai corrige o filho que ama, Ele faz isso. Então o nosso Deus, Ele não muda. Na sua essência, Ele não muda. E interessante que Deus é tão maravilhoso e Ele é tão completo que Ele não fere nenhum dos seus atributos. Ele não fere nenhum dos seus atributos. Ou seja, uma coisa não substitui outra na sua essência. Prova disso é a morte de Jesus na cruz. Todo pecado traz uma consequência. Todo pecado traz uma culpa sobre o pecador, e esse pecador vai ter que pagar pela culpa do pecado. Deus não muda. Isso é desde a eternidade até hoje. Isso não muda. E o que Deus fez? Eu não posso ferir algo que eu estabeleci, que é a justiça. Deus não pode. Então o que Ele fez? Eu vou escolher então um cordeiro, porque vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que pagar pela culpa. Aí entra o Deus de amor. Ok, eu morro no lugar. Eu morro no seu lugar. A culpa é sua, o pecado é seu. Mas existe uma lei que diz que precisa morrer por causa da culpa. E Ele levanta em si o cordeiro. Lembra lá de Abraão e Isaac? Quando Isaac pergunta, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá. Ali já era uma demonstração daquilo que Cristo faria. Deus proveria um cordeiro para pagar o preço. Então percebe que como Deus não muda. Então desde a eternidade, lá em Gênesis, quando você lê a história, que lá Deus então revela que haveria um homem que pisaria a cabeça da serpente, a serpente morderia o seu pé, falando justamente do sacrifício, vai te levar à morte, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Então lá atrás ele já estabeleceu, lá atrás ele já criou todo o cenário, falou, vai ser assim, vai acontecer assim.
O homem, ele na sua essência, lá no Jardim do Éden, ele vivia em plena comunhão com Deus. O texto fala que Deus passeava pelo jardim simplesmente para se relacionar com o homem. Mas o pecado, então, ele rompe isso e separa. E de repente, aquela relação que era direta com Deus, ele passa a se distanciar cada vez mais. E à medida que o tempo vai passando, o homem vai carecendo de meios e formas para tentar se aproximar de Deus. Estabelece então o sacerdócio, porque o sacerdócio lá atrás, no Jardim do Éden, era do homem, era a essência do homem. O homem, ele oferecia e tinha sua relação com Deus. Lembra de Caim e Abel? Os dois, eles ofereciam sacrifício a Deus. Eles mesmos, então era o homem. Só que o pecado, o que aconteceu? Ele começou a distanciar e de repente começam-se então a criar-se o sumo sacerdote, que ele então representava o homem diante de Deus. Ele tinha que estar na presença de Deus porque o pecado já tinha separado tanto. E Deus então, por causa do seu amor, ele começa a convergir toda essa história através de um homem. Então, se o pecado entrou no mundo por causa de Adão, por causa de um homem, então por causa de um homem essa comunhão vai ser restabelecida. Então, a partir de Jesus, agora todos nós temos acesso ao Senhor Jesus. Todos nós temos acesso a Deus, porque o sacerdócio, então, ele foi restaurado. Agora você pode. Ele fala, né, de que ele se alegra muito mais com o coração contrito do que uma morte de um animal. É muito melhor um coração contrito do que um sacrifício, um holocausto. Então é exatamente isso que Deus estabelece, e a gente vê em toda a história da igreja, em toda a criação, o Senhor Jesus mantendo então a sua palavra e dizendo que Ele é fiel e a sua palavra não muda. E Ele cria todo o sistema para que o homem então volte à comunhão com Deus. Promessas de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nessa tarde você possa renovar sua confiança em Deus. Renovar sua confiança na fidelidade de Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você venha passar, não importa o que você já passou. Existe uma esperança. Existe algo que nós nos apegamos, que é a nossa confiança num Deus que não muda, num Deus que não mente, num Deus que não se arrepende, um Deus que está sempre presente, um Deus que cumpre o que promete. Como a gente lê em Romanos 5,5, né? Que a gente precisa confiar nele e entregar suas preocupações. Ele não nos decepciona, Ele cuida de cada um de nós. Onde está a tua esperança? Onde está a tua expectativa? A tua fidelidade a Deus consiste nessa certeza de um Deus que, quando você passar por aquela porta ali, Ele estará ao teu lado e Ele vai te ajudar, mesmo que você não entenda, mas Ele estará contigo. Essa é a certeza. Deus não muda. Deus não é homem para mentir. Não é homem que se arrependa. Se Ele prometeu para você, e nós encontramos muitas promessas de Deus na palavra dEle, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele, quando subiu aos céus, Ele disse que o seu Espírito estaria conosco. Seria o nosso consolador. Seria o nosso ajudador. E Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E é por causa do Espírito Santo, por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos, nós não somos exterminados. Por causa dele. Ou seja, aquilo que Ele prometeu
para os discípulos aconteceu. E nós hoje estamos vivendo. Na oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos e também ora por nós, porque lá nós lemos e vemos Jesus orando por aqueles que haveriam de crer no trabalho de todos os discípulos ali, ou seja, nós, hoje, 2025. Jesus ora lá atrás por nós e pede a proteção de Deus sobre nós. Se Jesus orou por nós, se Jesus pediu ao Pai por nós, será que a gente pode confiar? Será que dá para a gente confiar? Se Jesus, o próprio Deus, fez isso, Ele fará. Ele fará. E nós confiamos nisso. Ele falou. E Ele disse que estaria conosco. Ele disse que nós passaríamos por tribulação. E a gente passa, né? Ele disse que tudo isso ia acontecer. Mas Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele disse que muitas coisas. Disse que no final o amor de muitos esfriaria. A gente vê isso hoje. Muitas palavras que nós lemos nas Escrituras, a gente consegue ver se concretizar hoje. A gente vê acontecer hoje. E você fala, uau, que louco isso. As coisas estão acontecendo. Será que eu vou me amedrontar? Será que eu vou temer? Será que eu vou, enfim, me abalar? Não, porque esse mesmo Deus que me alertou que tudo isso de mal iria acontecer, é um Deus que disse que um dia Jesus viria e nós iríamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro e estariam com Ele. Gente, se isso não traz alegria para o teu coração, se isso não traz motivação para o teu coração, eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Eu só confio, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. E Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Exatamente o que é melhor para você. Nós confiamos e cremos. Então tenha essa certeza e viva essa certeza. Lute para cada vez mais conhecer esse Deus e viver a sua palavra, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, um verso apenas que nos ensina muito a respeito do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua fidelidade. Senhor, às vezes a gente complica tanto, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O Teu Evangelho é simples, ó Deus, e o Senhor quer cuidar do nosso coração, da nossa mente. Nós só precisamos fazer a nossa tarefa de casa, a gente só precisa confiar, a gente só precisa Te buscar. Senhor, ajuda a gente, Deus. Tira de nós, ó Deus, toda a incredulidade. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que é ruim, que mais atrapalha do que ajuda na nossa caminhada de fé. Senhor, tem misericórdia de nós. E eu Te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor traga à nossa memória as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Promessas essas que estão todas espalhadas pela palavra de Deus. Senhor, nos faz lembrar das Tuas promessas. Nos faz crer, Senhor, nas Tuas promessas. Nos mostra, Senhor, as promessas que já aconteceram, já se cumpriram. Oh Deus, faz, ó Deus, a Tua obra. Faz a Tua obra em nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a não vacilar. Inquieta o nosso coração, nos dá aquele chacoalhão se for necessário, ó Deus, para que a gente mantenha o foco, para que a gente nos mantenhamos no caminho.
sem esmorecer, sem duvidar. Senhor, faz isso, Deus, na minha vida, faz isso na vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, na certeza de que o Senhor é um Deus que não falha, é um Deus que não falta. Tu és um Deus que não mente, não é homem para que minta. E nós cremos no Senhor e te louvamos por isso, Deus. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus. E a minha oração é essa, Deus. Continua a fazer a tua vontade em nós. No nome de Jesus, Deus. Guia-nos, ó Deus, pelos teus caminhos, porque são caminhos seguros, são caminhos que nos levam a ti, Senhor. Faz isso em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.